Começando a 14ª edição do Fica na Sua, com a satisfatória moderação, a satisfação de ter todos vocês aqui, em especial o Alexandre Sion como nosso moderador, que levou os padrões de moderação, consultou todo mundo antes, estabeleceu as regras, temas, distribuiu, então acho que hoje a gente tem uma perspectiva bem interessante para o nosso Fica na Sua. Estou vendo que tem algumas pessoas ainda tímidas com a câmera fechada, a gente vai tentar constrangê-la a abrir a câmera, o Cico Alexandre Sion é muito bom em fazer isso também. Estou vendo aqui vários amigos, Ronaldo e Fabiola, nossos principais participantes, não perdem um com a gente aqui. Privadamente recebi pelo WhatsApp muita gente que ainda está terminando aula de pós, ou que está chegando em casa, tem muita comida para as crianças e vai entrar com a gente. Então eu vou parar de aborrecê-los com os avisos, mas a gente, nesse primeiro momento, só os nossos âncoras vão se manifestar. Quem quiser participar pode fazer pelo chat ou esperar o encerramento da primeira parte, a gente abre o microfone de todo mundo. Então, sem mais delongas, obrigado, Alexandre Sion, mais uma vez, por ser moderador do nosso encontro. Mais um Fica na Sua. Nosso tema de hoje, unidades de conservação. Passo a palavra para você, para que você possa apresentar o nosso elenco, a nossa constelação de oradores. Obrigado, Rodrigo. Bom rever a todos. Eu estava num evento mais cedo, eu falei que esse negócio de tirar e ficar velho é um problema, né? Porque você tem que tirar, colocar óculos, tirar, colocar para ler os nomes. Mas bom rever a todos. O Rodrigo falou bem esse negócio de tirar a câmera. Nas minhas aulas online, eu de forma muito democrática digo, ninguém pode perguntar se não tiver com a câmera ligada. Assim, eu sou um democrata, né, obviamente, mas isso é incentivo para que a gente... muito obrigado, grande Walter Senise, para que a gente possa se ver, né? Porque senão é muito chato, a gente fica vendo um monte de quadradinho escuro e não vê ninguém. Então, já que a gente não pode ainda abraçar, beijar, pelo menos que a gente possa se ver. Então, obrigado pelo convite, é um assunto bastante interessante. Eu falei que na semana passada nós fizemos um evento para falar sobre concessões de unidades de conservação, um assunto também palpitante. Hoje a gente tem vários colegas com enorme atuação na área que vão como disse o Rodrigo muito bem, vão nos brindar com os comentários. O Rodrigo passou no grupo do LASE uma proposta inicial, mas assim, apenas temática, e nós vamos começar seguindo a ordem que nós combinamos, com o Marete, para falar um pouquinho, dar uma visão geral das áreas protegidas no Brasil. Cláudio, a palavra é sua, por favor. Muito obrigado, Sion, Rodrigo, todos os participantes. Eu nunca participei desses eventos e eu não conheço a maioria das pessoas, então eu vou me permitir começar do que eu acho que é fundamental e básico. As áreas protegidas têm uma coisa esquisita, né? Tem até um cartoon que passa por aí nas mídias sociais que mostra um globo com uma cerca dizendo que no começo a gente criava a cerca para nos proteger da vida selvagem. E agora o que a gente faz é fazer uma cerca para proteger a natureza de nós mesmos. Dizem que o Lutzenberg dizia que quem faz isso não pode ser uma sociedade séria, sana. Eu acho que é um sinal de doença. Mas o fato concreto é que a nossa sociedade tem essa doença da degradação, da devastação. E considerando isso, as áreas protegidas são fundamentais, porque elas são só o melhor instrumento que existe para a gente conservar a natureza. É fundamental a gente trabalhar com gestão de bacias, com foco em espécies específicas, com restauração florestal, com controle do uso sustentável da pesca, etc., com paisagens produtivas entremeadas com áreas de conservação, como deveria ser grande parte da nossa agricultura, mas aonde a gente tem natureza conservada, em grande parte são áreas protegidas.
E as áreas protegidas também permitem o nosso acesso a essa natureza e aos seus benefícios, mais conhecido através do turismo, da visitação. A visitação que a gente está acostumado a pensar sempre numa coisa mais ligada a aprender sobre a natureza, mas que, na verdade, cada vez mais ela está relacionada à saúde, a conhecimento, a esportes, a uma sensação de liberdade, de estar no ambiente natural e se reconectar consigo mesmo, e até uma relação com entidades místicas. Se dizia que as unidades de conservação deviam seguir o Estado laico e não podiam ter manifestações religiosas. Mas o maior símbolo do Brasil no mundo é o Cristo Redentor, que está encravado no Parque Nacional. O Parque Nacional da Tijuca convive com esse símbolo religioso. E, na verdade, existe muito preconceito de lidar com religiões de matriz africana por não saber lidar justamente com as oferendas e, por parte dos praticantes, também não saberem se adequar às regras de trabalhar isso. Mas existem várias unidades de conservação que já entraram em acordo. A questão da saúde, por exemplo, e eu publiquei um artigo sobre isso antes da pandemia, é cada vez mais importante. Cada vez mais a gente tem artigos científicos mostrando que a presença do verde ela é, de fato, importante para a saúde coletiva, inclusive filtrando o ar, para não dizer a parte psicológica. Basta, às vezes, uma imagem. O termo áreas protegidas, no Brasil, é um termo genérico. Internacionalmente, no mundo, áreas protegidas é mais similar ao que nós chamamos no Brasil de unidades de conservação. Mas a nossa Constituição define espaços territoriais, define que precisamos ter espaços territoriais que são especialmente protegidos. E essa é uma responsabilidade associada ao caput do artigo, que é do poder público e de toda a coletividade. Agora, a lei que cria o Sistema Nacional de Unidades de Conservação regulamenta esse aspecto, esse elemento, esse item da Constituição, mas em nenhum lugar se diz que só as unidades de conservação são os espaços territoriais especialmente protegidos. Então, nós temos até um Plano Nacional de Áreas Protegidas, que inclui terras indígenas, territórios quilombolas. Nós temos a Convenção sobre a Diversidade Biológica, que é a convenção mais importante do mundo, que se relaciona diretamente com a natureza. Ela tem um plano estratégico e, na sua meta 11, ela fala de áreas protegidas, no sentido internacional, que nós poderíamos traduzir por unidade de conservação, e outras medidas espaciais eficazes de conservação. Na meta 11 brasileira, quer dizer, o Brasil fez um trabalho importantíssimo de se preparar para a Conferência de Nagoya em 2010 e depois para trazer de volta. A meta 11 brasileira fala em APPs, em reservas legais, em outros tipos de áreas protegidas. Mas a Convenção, finalmente, em 2018, regulamentou e definiu e decidiu o que são essas outras medidas espaciais eficazes de conservação. E ela diz que tem que ter, não pode ser uma unidade de conservação, tem que ter delimitação, tem que ter gestão específica, que é uma das coisas que caracteriza as áreas protegidas ou as unidades de conservação, e tem que demonstrar resultados. O que define, pelas definições do SNUC, da lei brasileira, a definição da UICN, na qual eu me vinculo como Comissão Mundial de Áreas Protegidas, e até a Convenção, que é a formal internacional mais importante, da Convenção sobre a Diversidade Biológica, elas têm 4 elementos básicos. Primeiro, algo a proteger. Segundo, uma delimitação espacial. Terceiro, ter uma forma legal ou outros mecanismos reconhecidos pela sociedade para a sua instituição. No mundo se dizia que a gente declarava uma área como protegida. O Brasil inovou em dizer que a gente cria uma unidade de conservação, e está correto, porque uma unidade de conservação ela tem o 4º elemento que todas as definições trazem, que é uma gestão específica.
Então, ao criar uma unidade de conservação, ela deve estar associada a uma definição de um organograma, de pessoal, de orçamento, de equipamentos, ou seja, não é um zoneamento que define uma área como protegida, mas é uma unidade ativa que é delimitada no espaço, mas que tem programas de visitação, de educação ambiental, de relação com o entorno, de pesquisa, de uso sustentável, de proteção, etc, etc. Agora, as definições, particularmente a da UCN, também falam dos valores culturais associados. E aí, eu acho que o elemento mais importante é a gente parar de pensar que área protegida tem a ver com biologia, com ecologia de forma exclusiva. Ora, quem degrada e quem protege é a sociedade. E degrada e protege por alguma razão econômica, social e até cultural. Então, o fato de definir uma área como protegida é uma manifestação cultural do seu tempo. E pode ser deste tempo também. E muitas vezes ela tem valores culturais associados, que a gente normalmente relaciona com populações tradicionais. Pode ser, de fato, um sítio arqueológico, pode ser uma área que por aí andaram povos indígenas, pode ser uma área que foi conservada por populações tradicionais das mais diversas, geraizeiras, pescadores artesanais, extrativistas ou ribeirinhos da Amazônia, etc. Mas pode ser também culturalmente importante para nós. Eu moro em Atibaia há 1 ano e meio, e eu vim para cá por opção depois que saí de Brasília. Aqui em Atibaia, nós temos uma pequena serra chamada Serra de Tapetinga. E Atibaia tem uma relação muito forte com essa serra. Então, é uma relação cultural do tecido urbano, da sociedade urbana, com o que hoje é um monumento natural e um parque estaduais. Ora, essa relação cultural, ela normalmente é desprezada pelos gestores. Então, tradicionalmente, os gestores de áreas protegidas e de unidades de conservação em particular, eles tinham uma postura de defesa, porque, afinal, a gente tinha que defender aquela natureza contra uma degradação. Muitas vezes a decisão, inclusive, é feita porque existe uma ameaça iminente, e uma postura tecnocrática, que é até, de certa forma, ditatorial, de decidir, você vem aqui para fazer o que eu acho que você tem que fazer. E isso, de certa forma, afasta uma parcela importante da sociedade. A gestão de uma área protegida, de uma unidade de conservação especial, ela tem que considerar os interesses diversos da sociedade. Ela tem que considerar o fato de que a sociedade não quer ir lá para aprender o nome das plantas só. Pode ser que muita gente queira, mas outros querem abraçar a árvore, ou querem fazer um piquenique, ou querem rezar, ou querem fazer um esporte, caminhar, ou querem simplesmente tirar fotografias, observar os pássaros, ou simplesmente estar lá. Existe até, do ponto de vista da saúde, uma metodologia que nós chamamos de banho de floresta, por uma tradição da origem japonesa, e que começa a ser empregada no Brasil sem regulamentação. Eu faço parte de uma rede que nós estamos construindo, e uma das intenções, uma rede de saúde e natureza, e com pesquisadores de várias instituições da área de saúde, física e mental, e uma das intenções é a gente regulamentar um pouco isso. Então, ir para uma área protegida para cuidar da sua saúde deveria ser prescrito, como já se defende na Grã-Bretanha, no Reino Unido, da mesma forma que se prescreve uma boa alimentação e o exercício físico. Mas a área tem que saber receber essas pessoas, tem que haver um acompanhamento clínico para você poder chamar de um banho de floresta de fato. Marete, deixa eu pedir para você caminhar para o final, por favor. Só claro. Então, esse envolvimento da sociedade, ele é fundamental para a gente garantir a sobrevivência das áreas protegidas. E isso implica numa gestão mais aberta, mais democrática, mais inclusiva. E minha última palavra é a de equidade. As áreas protegidas, elas já foram usadas muito como instrumento de dominação, né, em vários lugares. Eu vivi 5 anos na África Ocidental e a gente conhece os casos onde a área protegida é criada pelo poder colonial
em desrespeito a populações tradicionais. E, obviamente, isso é muito comum, ou foi muito comum no Brasil, cada vez menos. E também ela é apropriada, acessada por quem tem condições. Então, a gestão de um sistema, porque a gestão não deve ser de cada área individual, deve ser feita de forma também a produzir a equidade. Se as áreas protegidas são um direito, dizem um direito humano fundamental de 4ª geração, todos têm esse direito. Então, a distribuição deve ser no sentido de diminuir as diferenças sociais e econômicas, a distribuição dos benefícios da natureza. Eu fico à disposição para o debate. Muito obrigado. Obrigado, Marete. Desculpa a minha indelicadeza do horário, mas atender de forma alguma o chefe Rodrigo aí do nosso tempo. Obrigado. Dentro da programação, me coube agora falar rapidamente sobre como é que, sob o ponto de vista jurídico, as unidades de conservação são tratadas, né? Então, Marete já me ajudou a dizer que a Constituição, lá no 225, parágrafo 1º, inciso 3º, já definiu que cabe a todos os entes federativos definir espaços especialmente protegidos, o que quer dizer que todos os entes, portanto, municípios, estados, Distrito Federal e União, podem criar espaços especialmente protegidos. E aqui fazendo uma primeira alusão, porque aqueles que estudam o tema sabem que esse dispositivo trouxe essa permissão de que todos os entes podem criar, mas a desafetação, a extinção, a exclusão de áreas protegidas só pode ocorrer através de lei, e lei em sentido formal. Então, o município pode criar através de decreto, e a regra do direito administrativo é que o ato que cria é o mesmo nível que desafeta, mas, disse a Constituição, que para as unidades de conservação existe uma regra diferenciada, que é uma regra, portanto, protetiva, de trazer dificuldade para esse processo. Então, se o prefeito, através do decreto, claro, tem que seguir, depois eu vou falar da 9985 de 2000, que criou o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, mas criou a unidade através de um decreto. Ele só pode desafetar através de lei. E aqui vale um comentário interessante, até pegando um pouco do que o Marete falou, sobre a gente entender a unidade de conservação como espécie de um gênero de áreas protegidas, que a Constituição traz outros biomas de relevante importância e proteção. O parágrafo 4º do 225 fala da floresta amazônica, da Mata Atlântica, da Serra do Mar, do Pantanal Mato-Grossense, da zona costeira, todos como patrimônio nacional. Mas aqui um detalhe relevante. Houve, inclusive, uma tentativa do Ministério Público de que, para também a afetação desses biomas tivesse a mesma proteção que gozam as unidades de conservação. No entendimento do Supremo, que essa limitação de atuação, ou seja, a desafetação só através de lei, é exclusivo para as unidades de conservação. Bom, dando, portanto, aso, concretude ao que estabelece o 225, parágrafo 1º, inciso 3º da Constituição, foi promulgada a Lei 9985 de 2000, que, como eu comentei, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação e que estabelece 2 grandes grupos, o de proteção integral e de uso sustentável. Em regra, aquelas unidades, e dentro de cada grupo tem vários tipos, espécies de unidades de conservação. Em regra, as unidades de conservação do chamado grupo de proteção integral só admitem o chamado uso indireto, ou seja, não admitem compatibilizar a proteção dos atributos com desenvolvimento econômico. Já de uso sustentável, em regra, admite. É evidente que cada unidade, ainda que do grupo de uso sustentável, podem ou não admitir. E daí que surgem os inúmeros conflitos. Seja porque caberá a cada unidade, no seu plano de manejo, dizer como quer que seja regulada a intervenção nesses espaços protegidos,
seja na hora de definir a chamada zona de amortecimento, né, a buffer zone, que é essa área que circunda as unidades de conservação, que tem o objetivo de evitar que os impactos alcancem o interior da unidade. Mas aqui vale a primeira ressalva, que ainda que é evidente, e eu sempre vou falar sobre o ponto de vista jurídico, eu tenho aqui vários colegas que vão falar sobre o ponto de vista de meio ambiente, de ecologia, de conservação, com uma propriedade muito maior do que a minha. Mas, sob o ponto de vista jurídico, essa zona de amortecimento não goza da mesma proteção que a unidade em si. Ela serve para evitar que esses impactos ocorram. Portanto, em regra, é admitida intervenção nas zonas de amortecimento, seja de que tipo de unidade de conservação for, ainda que seja de proteção integral. Ainda que, obviamente, a gente tenha que compatibilizar com o que estabelece o plano diretor. Nesse viés, também outro aspecto relevante diz respeito ao momento, ou às etapas para essa intervenção. Então, o licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo impacto ambiental, assim entendido pelo órgão ambiental competente, com fundamento no EARIMA, esse é o teor do caput, do artigo 36 da 9985 de 2000, deve contar com uma autorização prévia do órgão gestor daquela unidade. Portanto, essa, inclusive, é a única intervenção que tem a natureza jurídica de anuência, e não de manifestação, e não de oitiva. Então, o órgão gestor da unidade de conservação afetada por um empreendimento de significativo impacto ambiental deve anuir como condição para o seu licenciamento. Entretanto, se for um empreendimento que não seja de significativo impacto ambiental, caberá ciência à unidade de conservação e não autorização. É isso, essa é a leitura do caput do 36, com o parágrafo 3º, assim como a resolução CONAMA 428 de 2010. Então, passando aqui no meu tempo, em grandes números, a entender que as unidades de conservação gozam de especialização, seja legal, em 2 grandes grupos, com diversos tipos de unidades. A criação depende de seguir os procedimentos adotados na 9985 de 2000, mas pode ser através de decreto, mas florestal, para dizer que a Constituição permitiu a desafetação de espaços protegidos, mas estabeleceu uma regra, qual que é a da lei. Por que ele fez essa menção? Porque a discussão do Código Florestal é do chamado lá o princípio da vedação retrocesso em matéria ambiental, para entender que é possível desafetar áreas protegidas, é possível retroagir na proteção ambiental, desde que não se exclua o núcleo essencial daquele direito, que é o teor do artigo 62 da Constituição. Muito bem, vamos passar aqui para o nosso próximo, Carlos Durigan, por gentileza, que vai falar um pouquinho das unidades, seu papel e as ameaças atuais. Por favor, Carlos, a palavra é sua. Oi, gente, boa noite. Muito bom estar aqui. Muito bom ouvir o Cláudio, muito bom ouvir o Sion. Eu acho que, em essência, a questão da base relacionada ao papel e à natureza da existência das áreas protegidas, o Cláudio colocou brilhantemente, né? E essas questões de aspectos legais, eu acho que são sumamente importantes, inclusive para a gente sempre ficar de olho, né, nesse viés legal, porque a gente ainda tem muito a evoluir no Brasil em relação a isso, né? Mesmo após o estabelecimento do SNUC, né, a gente ainda tem muitas questões a serem trabalhadas nos aspectos legais.
Eu estou aqui em Manaus, né? Eu vivo aqui em Manaus e trabalho na Amazônia já desde os anos 90. Eu tive relação com áreas protegidas e territórios indígenas desde quando eu cheguei aqui, que era um sonho de criança vir para cá, né? E assim, trabalhei muito em vários aspectos. Trabalhei com pesquisa, trabalhei com inventários biológicos, trabalhei com comunidades locais afetadas por áreas protegidas. Depois tive uma experiência de 3 anos no IBAMA, não existia ainda o ICMBio, trabalhando com criação de unidades de conservação em vários biomas do Brasil. Após isso, voltei para cá e a gente trabalhou muito na esfera de implementação de unidades de conservação e implementação de ações aqui. Participei do conselho do programa APA, junto com o Cláudio, junto com o Manuel, que também está aqui. E, enfim, dentro de vários desses processos que a gente tem passado nas últimas décadas, de vencer esse desafio que é criar, implementar espaços protegidos no Brasil, né? É um esforço que acontece, né, como sabemos, né, há muitas décadas, né, essa ideia de que quando se iniciou um processo de degradação associado ao desenvolvimento, existiram pessoas sempre no Brasil com essa visão de que precisávamos criar espaços protegidos de nós mesmos, né? Então, isso vem desde os anos 20, 30, né? Como sabemos, e eu penso assim, a dicotomia desenvolvimento-conservação, ela persiste apesar de tudo que a gente tem vivido, dos alertas, né, que nós temos colocado e muita gente coloca, né? E eu vejo que a gente hoje, a principal ameaça a esse cenário que vem sendo constituído no Brasil há décadas é justamente a negação desse papel da natureza na nossa vida e na base do nosso desenvolvimento humano, social, econômico, essa esfera humana, né, do mundo que muita gente da nossa sociedade só tem olhos e cabeça para isso. E aí essa dicotomia nunca some, né? Então, a raiz dos problemas hoje, eu penso que passa por isso. Por exemplo, dentro da questão que se fala, né, criar a unidade de conservação, reconhecer território indígena ou quilombola, a gente vê uma resistência muito grande, né, por vários setores da sociedade, tentando demonstrar que não é esse o caminho, que nós temos muitas áreas protegidas no Brasil, já tem demais, isso está atravancando o desenvolvimento, né? Veja um caso que a gente está vivendo atualmente das queimadas, né? O Pantanal, em termos fundiários, o Pantanal é uma das regiões do Brasil onde de mais antigo estabelecimento de regulação fundiária, através dessa questão de apropriação de terras, né, por entes privados, por proprietários, etc., é uma das mais antigas, contemporâneo, um pouco depois do processo de recorte do território nacional com as capitanias hereditárias, né? Acho que o segundo processo foi esse, voltado à região do Pantanal, né, no tempo da expansão das fronteiras do Brasil. E o Pantanal é dos biomas brasileiros com o menor percentual de áreas protegidas, né? Os esforços atualmente para tentar vencer isso tem sido estabelecer áreas privadas, né? RPTNs, e que é uma figura bem interessante em muitos casos, né, no Brasil. Já no caso da Amazônia, né, a gente tem uma questão fundiária que é o oposto, né? A Amazônia até hoje, grande parte da Amazônia, são poucos anos atrás que a Amazônia, enfim, foi arrecadada, digamos assim, pelos entes públicos, de certa forma, mas ainda nós não temos um processo de destinação fundiária dos territórios. E esse possibilitou, ao longo das últimas 3 décadas,
a implementação de um cenário hiper interessante e positivo de estabelecer áreas protegidas e que atualmente está sob ameaça, né? Porque existe aí uma tentativa de mostrar que as áreas protegidas estão ameaçando a soberania do Brasil, né? Algumas ideias fantasiosas nesse sentido, e de que isso é um problema, isso são interesses internacionais sobre o território e o patrimônio cultural, natural brasileiro, né? E eu vejo, por exemplo, no caso da Amazônia, esse cenário que a duras penas veio se estabelecendo nas últimas décadas, que propiciou, por exemplo, a criação do programa APA, né, que é um instrumento interessantíssimo, né, super importante, exemplo para o mundo, no sentido de dar apoio à gestão das áreas protegidas num território como a Amazônia, gigantesco, né, e outros mecanismos, a ideia de se trabalhar gestão participativa, implementação de ações de forma participativa nas UCs, sejam elas de uso sustentável ou proteção integral, a questão dos usos dos recursos, né, a pesca, o turismo, até a caça, né, um tema tabu muitas vezes em áreas protegidas, mas se discute na Amazônia formas de tentar mitigar os efeitos negativos da caça e transformar isso em oportunidade. E eu vejo que hoje nós temos essa questão das ameaças se consolidando, mesmo numa região onde a maior parte do território não tem destinação, né? E isso cresce aos olhos de muitas pessoas mal intencionadas, que vem aí uma oportunidade de investimento a baixo custo, né? Seja esse investimento em agronegócio, um agronegócio de baixíssima produtividade, né? Na Amazônia, a pecuária ainda é de baixíssima produtividade, e você tem uma estimativa de menos de um boi por hectare na Amazônia, né? Mesmo outras culturas incentivadas pelo agronegócio exógenas, né, que chegam aqui, como o dendê, como a soja, são extremamente improdutivas se a gente relaciona ela, por exemplo, compara com produções de produtos amazônicos, né, como a mandioca e outras batatas, o açaí, o cacau, né? E então a gente está perdendo a oportunidade num território como a Amazônia. A gente perdeu essa oportunidade em outras regiões do Brasil, justamente por essa questão do privado e o público, né? Na questão do uso do território. E na Amazônia a gente está, enquanto a gente houve nas últimas décadas esse processo de estabelecer um cenário mais positivo, né? Com uma grande força de gestão pública sobre o território vasto e importante para o mundo todo, como é a Amazônia, nós temos hoje esse desafio de enfrentar essa onda de ver a Amazônia como uma oportunidade de investimento para negócios privados, né? E altamente degradantes, como a gente está vendo agora na região de todo o arco do desmatamento. Então, assim, é um cenário bastante preocupante, né, que nós temos constituído, que ameaça fortemente o cenário constituído pelas áreas protegidas no Brasil. Existem processos que envolvem, já existem estudos até mostrando a consolidação desses processos, né, que envolvem a desafetação de áreas protegidas, o uso mais intensivo de áreas protegidas, por exemplo, as APAs, né? Não existe controle sobre as APAs na boa parte do Brasil, né? Caminhar para a conclusão, por gentileza. Tá, vou fechando já. Aí existem, inclusive, críticas às RPPNs do Brasil, né? A gente viu agora críticas contundentes às RPPNs, inclusive no Pantanal, com a área do SESC, famosa, né? Gente dizendo que lá só queimou porque não tinha boi, né? E a gente tem um cenário assim constituído que nos leva à reflexão e nos leva a criar
de respirar fundo, de falar, não, a gente precisa enfrentar esse cenário e mostrar que não é bem assim. Nós precisamos trabalhar em prol desse cenário constituído para que os avanços conquistados até hoje não se percam e a continuidade de construção do que é necessário, né, questões legais, fundiárias, enfim, implementar de fato esse grande número de UCs no Brasil, a gente precisa levar isso em frente, né? Então, obrigado aí, seguimos no debate. Valeu, muito obrigado, Carlos. Deixa eu falar, aqueles que abriram a câmera, né? Falar um oi a Juliana, já falei para o Wagner, falei com o Walter. Wagner abriu, depois voltou, muito bem. Wagner Terence, Márcio Douglas, Werner dirigindo, mas tá aí, até fez a barba, né? Tá com... Muito bem, para combinar, sejam todos muito bem-vindos. Marcos Duarte, Rogério. Bom, O Werner está no Japão, o que consta, não? Não sei, depois eu não deixa o Werner falar agora, porque senão já era. Acabou o tempo. Eu também te amo. Também te amo. Beijo, corações. Legal, deixa eu fazer um comentário, Carlos. Bacana ouvir o que você falou, e acho que esses eventos eles são interessantes, porque é bom a gente ouvir as pessoas que têm experiências e perspectivas diferentes, né? Acho que isso traz crescimento. Sempre quando eu falo sobre unidades de conservação, a minha crítica eu tenho duas críticas. Não da unidade de conservação em essência, mas duas críticas da forma como elas são criadas. Uma, que é um problema de difícil solução, que é a falta de um zoneamento ecológico-econômico efetivo nacional, que faz com que a gente crie unidade de conservação em espaços protegidos, como a gente cria dentro de terra indígena, a gente cria em áreas que têm rigidez locacional, como dentro em cima de jazidas minerais ou aproveitamentos energéticos, e deixa para os envolvidos resolverem os conflitos. Essa é uma crítica. E a outra crítica é que muitas vezes a gente cria unidade de conservação, mas deixa lá, então, o que a gente chama de unidade de conservação de papel, não resolve a questão fundiária, deixa as pessoas que lá vivem, as empresas que lá estão instaladas, para resolver o problema. Então, eu acho que assim, uma medida que talvez a gente devesse fazer, antes de sair criando muitas unidades, é resolver as que foram criadas efetivamente, porque criar no papel não resolve unidade de conservação, na minha humilde opinião. O papel aceita tudo, né? Então, mas acho que essa é uma discussão interessante, até uma perspectiva de quem entende que a gente precisa de mais unidades. Acho bacana, foi muito bom te ouvir. Vamos passar, e depois a gente vai ter a oportunidade de ouvir todo mundo, né, nesse debate. Fábio, que está em lua de mel na Serra do Cipó, vai falar sobre unidade de conservação e terras indígenas. Meu caro, a palavra é sua. Boa noite a todos. Eu não estou em lua de mel, eu estou em trabalho de campo. Mesma coisa. Mesma coisa. Estou em trabalho de campo e eu passei aqui na Serra do Cipó, tive uma visão péssima esses dias, né? Você passar no caminho e ver o estrago, por exemplo, que os incêndios vêm fazendo aqui na Serra do Cipó, né? Eu queria até depois falar um pouquinho de uma coisa que o Sion falou, que eu discordo, eu acho legal a gente discutir, né? Porque eu acho sim que a gente tem que criar mais unidades de conservação, mas depois eu explico o meu ponto de vista, né? E o porquê. Mas na verdade, eu vim aqui trazer um pouquinho, trazer dados. Eu resolvi fazer um pequeno levantamento de dados, né, para ser mais assertivo e falar um pouquinho dessas unidades de conservação e a questão das terras indígenas, né? E quando eu fiz o levantamento, eu tinha certeza, eu dei uma olhada de quando foi feito esse último levantamento. Ele é de 2018, final de 2018, sobre o número de terras indígenas. E eu tenho certeza que ele não está defasado, porque desde então a gente sabe que os nossos governantes, né,
Eles prometeram que não demarcariam mais terras e eles estão cumprindo com grande sucesso. Não que eu compartilhe, eu não compartilho, mas eles estão cumprindo com grande sucesso essa questão da não demarcação, inclusive na revogação de alguns estudos, né, de áreas, inclusive, que eu tive a oportunidade de trabalhar. Mas eu trouxe aqui, nós temos, né, eu trouxe números, né, para que a gente possa pensar nesses números. Né? Nós temos 724 terras indígenas no Brasil, que correspondem a 13,8% do território brasileiro. Desses 13,8%, né, dessas 724 terras, 98% aproximadamente se encontram na Amazônia Legal. Os outros 2%, né, se dividem entre as outras regiões do Brasil e o Mato Grosso do Sul e Goiás, né, do Centro-Oeste, lembrando que o Mato Grosso faz parte dessa Amazônia Legal. Em relação às unidades de conservação, nós temos atualmente 336 unidades de conservação, os 6 federais, sendo que 145 na Amazônia Legal e 185 6 estaduais, porque mês passado o ICMBio, em conjunto com uma prefeitura do Rio de Janeiro, demarcou que talvez seja a menor unidade de conservação do Brasil. Ela possui menos de meio hectare. E depois eu explico, né, no debate eu explico um pouquinho. E aí, essas U6, elas correspondem a 32% do território brasileiro. Lembrando, muitas delas têm sobreposição com terras indígenas. Outro dado que eu gostaria de trazer e que o Sion já trouxe, né, é sobre o artigo 225 da Constituição Federal de 1988, que assegura a todo brasileiro um ambiente ecologicamente equilibrado, devendo o poder público defender e preservar, indicando a necessidade de criação dessas áreas. A gente tem um grande problema, e eu acho que o problema ele é muito mais profundo. Ele vai muito além de uma questão de leis, né, de uma questão jurídica. E é algo que o Maretti falou lá no início, e que eu concordo, né, e que eu acho uma pena a gente não poder estar numa mesa de bar para poder ir até as 4 da manhã, como o Rodrigo Sucesso falou, né? Seria ótimo, seria maravilhoso. Você já prometeu que ia suspender a lua de mel e ia ficar até 4h30 da manhã. Eu não vou ficar até as 4, porque amanhã eu tenho que fazer. Eu estou fazendo levantamentos de cavernas, de cavidades, então eu não tenho como. E eu não estou de lua de mel, eu estou em campo. Tô brincando. Mas então, o problema ele é mais visceral. Eu creio que o nosso problema é muito mais visceral. O nosso problema ele é ontológico. Ele faz parte dessa nossa estrutura de pensamento de uma herança, de uma cultural que ela não consegue ler, né? Ler o meio no qual ela se insere. Algo eurocêntrico, algo herdado, e que não permite, por exemplo, que a gente não valorize o conhecimento indígena. Porque quando a gente vai, eu não sei se alguém aqui, além do Durigan, né, se teve a oportunidade de trabalhar junto a comunidades indígenas, terras indígenas, eu aprendi vamos dizer assim, eu comecei a aprender a Amazônia com Durigan em 2005, e depois, né, com os povos indígenas da região, e os ribeirinhos e tudo mais. Então, a gente essa nossa visão, essa nossa herança, né, ocidental, ela é uma mescla de mediocridade. A gente faz parte de uma mediocridade ambiental, de uma mediocridade que faz com que a gente aceite, por exemplo, os discursos do boi bombeiro, por exemplo, né? E a gente, uma coisa muito que a gente vê no que fala Lévi-Strauss, que o Brasil ele sai da barbárie direto para a decadência.
A gente não passou pela civilização. A gente não passa pela civilização porque justamente a gente não dá voz, a gente não aprende, a gente não dá essa voz aos povos, né, que compõem a sociedade. E, no caso, eu estou falando aqui dos ameríndios, eu vou falar dos povos indígenas, né? Porque o tempo já é curto demais até para falar um pouquinho de filosofia, seja lá o que for. Mas, né, porque a gente poderia ficar uma noite inteira dissertando sobre o conhecimento tradicional e sobre todas essas questões que vão além daquilo que a gente vê, né? É o que o Maretti falou lá no início, a questão passa pela uma questão espiritual. Ela é muito mais profunda, visceral. Então a gente está justamente num momento da história pontuado por esses processos rápidos de modificação ambiental, né? E por um lado a gente tem uma lógica naturalista ocidental de fechar áreas, né? Aliás, não agora, mas até há pouco tempo atrás, vamos lá, uns 10 anos, né, de fechar áreas, né, os seis isoladas do homem, os seis que não levavam em conta as comunidades que lá se inseriam, os povos indígenas, por exemplo, que estão ao redor. Então, essa forma de ver o mundo que nós adotamos, ela é excludente, né? Tanto economicamente e, como o Maretti disse, espiritual. Essa forma de ver o mundo que encara as sociedades que estão em sua margem de forma preconceituosa e exploradora. A nossa evolução social e essa relação que a gente com o meio, como premissa, né, acabou assim, a nossa evolução. Deixa eu só, juntar os pensamentos, porque se deixar eu saio, volto. Então, essa nossa evolução, né, social e essa relação com o meio que teve como premissa atrair a população para os grandes centros urbanos, né, tirando o povo do campo, da floresta, né, e trazendo como essa mão de obra barata e de fácil exploração, que leva essa ruptura com as ancestralidades. Uma ruptura que a gente não vê, por exemplo, com os povos indígenas, né? Essa coisa que nos aparta dos nossos locais de origem, né? A gente deixa um coletivo, a gente deixa de ser um coletivo e começa a enxergar o todo como algo único, como algo a ser explorado. Então a gente larga, a gente deixa, né? A gente precifica, a gente a coisificação, coisificação da natureza, que é uma coisa que não é visto pelos povos indígenas. Então, quando a gente começa a comparar, até mesmo, né, com similaridades entre unidades de conservação e terras indígenas, a gente vê que o homem não está apartado na natureza. A gente começa a ver uma lógica, né? Eu não sei se eu estou conseguindo explicar bem essa ideia, mas é justamente a ideia que o Maretti falava lá no início, é que não é possível essa... Só um momento. Vou pedir só para você concluir, por gentileza, Fábio. Tá, desculpa. Então, assim, enquanto nós reduzimos essa forma de ver o mundo e estar, a gente vai cristalizando um ser humano mais pobre, né? A gente vai deixando de ter essas outras visões, a gente vai deixando de levar, né, de trazer conosco uma ideia de preservação que ela não aparta o homem, né? Aliás, a gente vai levando em conta uma ideia que aparta o homem. Quando, na verdade, o que a gente tinha que fazer era justamente o contrário, né? Entender os outros processos, né? Porque quem somos nós, por exemplo, para questionar, para julgar a questão de demarcação ou não de terras indígenas? Quando a gente pega e percebe, por exemplo, que eu tenho, né? E aí eu vou entrar numa outra seara que eu tenho do meu conhecimento, que é uma questão, por exemplo, de peixes das nuvens, que são, né,
elas são praticamente quase metade das espécies em extinção, as espécies aquáticas em extinção no Brasil. Quando a gente percebe que dentro de terras indígenas, e eu vou dar o exemplo da Ilha do Bananal, nós temos a preservação de mais de 10 espécies, né, que fora estão quase extintas, e aí a gente compara, por exemplo, com o Rio de Janeiro, em que dentro de pouco mais de uns 5 a 10 anos nós vamos ter provavelmente as 13 espécies de peixes anuais extintas, e elas estão em pequenas áreas, em locais em que não são considerados, né, dificilmente são considerados como seis. Há pouco tempo que a gente conseguiu a demarcação de uma. Então, assim, a gente vai comparando terras indígenas e até as unidades de conservação e vai vendo o tanto que a gente precisa aprender com as populações e com tudo mais que... Pô, gente, é muita coisa e é muito pouco tempo. É muita coisa, mas é pouco tempo, Fábio. É pouco tempo. Eu estou com N dados aqui. Calma, que a gente vai ter o debate. Calma. Ó, eu sei que você não está na lua de mel. Eu sei que você tem coisa pra caramba fazer amanhã cedo. Desculpa limitar o seu tempo, mas, enfim, acho que foi legal, bacana o que você trouxe. Eu vou fazer só um comentário para dizer que não necessariamente a gente está discutindo questões opostas, mas quando você comentou sobre as terras indígenas, eu até já tenho um livro escrito a respeito desse conflito de áreas protegidas, e uma delas são as dezenas e dezenas de unidades de conservação criadas dentro de terras indígenas. Isso é um problema que a gente tem que tratar, porque, de um lado, as terras indígenas têm rigidez locacional, é o que estabelece o 231 da Constituição. Os índios têm a posse permanente, o usufruto exclusivo dos bens das terras tradicionalmente por eles ocupadas. Ora, como é que eu compatibilizo uma unidade de conservação de proteção integral, que não só admite uso indireto, numa terra indígena cujos bens servem àquela população tradicional que tem rigidez locacional? Então, o meu comentário sobre esses conflitos tem inúmeras perspectivas, essa é uma delas, mas foi muito legal ouvir a sua perspectiva, e eu sei que dá para você até às 4 horas da manhã falar, mas a gente vai ter a questão, a gente vai ter os debates. Manuel Serrão. Não, tranquilo. Obrigado, depois a gente continua. É isso aí, obrigado. Manuel Serrão, fala um pouquinho da contribuição financeira das unidades de conservação, desse olhar financeiro e econômico que as unidades de conservação podem nos trazer, por gentileza. Então, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês, cheio de amigos aí, Tomás, gente que não vê há um tempão, Marete, Durigan. Vou pegar carona numa fala do Fábio, que ele disse, poxa, tem essa coisa da coisificação, da precificação. Eu até entendo essa abordagem, mas o pior dos mundos é quando o número está errado, né? Quando o número que a gente põe na mesa está tão distante do que de verdade representa as unidades de conservação, que fica difícil para a sociedade entender por que a gente tem unidade de conservação. Para vocês terem uma ideia, das pouco mais de 330 unidades que a gente tem, aproximadamente 800 mil quilômetros, quase 600 mil quilômetros, ou alguma coisa em torno de 80% das unidades de conservação, poderiam gerar algum resultado econômico focado na economia da floresta em pé. Isso porque, dos 48% de unidades de proteção integral, a gente tem aí pelo menos 200 e alguma coisa parques nacionais. Acontece que esses quase 300 parques nacionais, pelo menos 40 deles, têm um alto potencial turístico, mas a gente não consegue ter essa entrega, né? E aí a gente tem diversos parceiros aqui que já viveram esse desafio, né? O que a gente percebe com unidades de conservação hoje no Brasil é um potencial não realizado até naquilo que é mais óbvio. Por exemplo, nas UCs do ARPA, são mais ou menos 117 unidades de conservação, alguma coisa como 30 mil famílias
que vivem do uso dessas áreas, se a gente fizer com o proxy com a pior qualidade de vida que a gente tem no país, alguma coisa como menos de meio salário mínimo per capita, a gente teria alguma coisa aí da entrega do ARPA para essas 90 famílias, uma geração de mais ou menos 90 milhões de reais mês. Mas ninguém conhece esse número, ninguém talvez queira ver esse tipo de resultado. E é importante deixar claro que isso é só um resultado, só uma abordagem, né? A função de produção, quando a gente olha para as unidades de conservação unicamente como função de produção. E qual é o potencial não realizado de florestas nacionais, por exemplo? Né? Elas foram criadas com um objetivo claro, né? Com um objetivo de conservação claro. E a gente tem um grande potencial não realizado. Se a gente for olhar, abrir um pouco o nosso espectro, a gente vai ver que tem uma série de outras entregas dessas unidades de conservação. A questão de qualidade de água, né? 76% da matriz energética do Brasil da matriz hidrelétrica do Brasil está a jusante de unidade de conservação, se beneficiando diretamente da existência dessas áreas. Se a gente for pegar, por exemplo, a parte de geração de água ou melhoria da qualidade de água, praticamente toda a água que abastece Belo Horizonte e as grandes cidades de Minas tem suas nascentes protegidas por unidade de conservação. Tem um estudo muito interessante do CSF, aqui com o Parque Estadual de Três Picos, que mostra que o parque melhora a qualidade da água a um custo de menos 0,76 centavos por pessoa, alcançando a quase 1 milhão de pessoas. É importante a gente começar a tangibilizar esse retorno, né? Não é uma questão de monetarizar a conservação ou mediocrizar essa atuação, mas as unidades de conservação são, por exemplo, a forma mais custo-efetiva de redução de emissões. A gente tem alguns estudos no ARPA que mostram o resultado da entrega desses 60 milhões de hectares sob proteção a menos de R$1 hectare ano, o custo de manutenção dessas áreas. Se a gente usar um proxy grosseiro, né, a gente até tem números mais sofisticados, quantos gigatons são de fato gerados pelo programa ARPA, isso equivale, para vocês terem uma ideia, a 1 ano de emissão da Rússia. Mas se a gente fizer um proxy grosseiro e de 1 tonelada hectare ano, a gente teria aí a um preço também aproximado de $5 o hectare, um resultado de quase R$27 por hectare só com as emissões evitadas pelo ARPA, ao custo de R$1. Que outra atividade econômica tem essa entrega, né? Então, a gente precisa começar a remodular um pouco o nosso discurso, né? Se a gente olha o potencial turístico dessas áreas, poxa, 3 unidades entregam mais de 90% do resultado do uso público do ICMBio. E aí não é uma crítica ao ICMBio, é uma crítica à conjuntura, né? O Maretti foi presidente do ICMBio, ele sabe a dificuldade de você poder criar um ambiente de negócio seguro para que a gente, na verdade, não só gere receita, mas também viabilize o acesso hedônico que o Maretti mencionava mais cedo da sociedade a essas áreas. Se você vai a um parque americano, Yosemite, por exemplo, 4 milhões de pessoas visitam o parque por verão. 4 milhões de pessoas. E fazem isso há 100 anos. Né? Então, a gente precisa aprender algumas lições, fazer algumas concessões como ambientalistas, atrair outros interessados na sociedade para que a gente não seja, sabe, uma voz dissonante. O Dorigan lembrou o conflito, né, entre economia e ecologia. Isso é uma coisa que eu imaginava vencida, só que não. Quando a gente olha o outro lado da moeda, né, então, poxa, eu entendo que eu tenho um ativo dessa ordem, e aí uma visão econômica clara, né? Quem gasta tudo que tem é pobre, né? A gente precisa entender que esse ativo, unidade de conservação, são uma poupança estratégica do país, é o valor de opção, né? Quem trabalha com o mercado sabe precificar o valor de opção. E as unidades de conservação entregam isso para a gente.
Só que, como qualquer investimento, você tem que fazer algum nível de esforço. E qual é a principal fonte hoje de manutenção dessas áreas? É o orçamento público. Tem uma função dentro do PPA que se chama gestão ambiental. Ela é em linha decrescente, ou seja, agora a situação está mais crítica do que nunca, menor que 0,2% do orçamento geral da União. 0,2%. Se a gente for olhar a situação nos estados, ela não é igual. Não tem nenhum estado brasileiro com dados confiáveis com mais de 1% do seu orçamento geral dedicado a essa linha gestão ambiental. E, poxa, mas o Brasil tem que arcar com essa conta sozinho. Não é verdade. O Brasil é um dos maiores receptores globais da ODA, da Cooperação Internacional. Se a gente pegar o top 10, o Brasil está em 4ª posição do recebimento desses recursos. E uma outra questão que eu queria pontuar para concluir e poder passar para a discussão com vocês é a falta do cumprimento de obrigações legais notoriamente prejudicando a manutenção de... Desculpa. A gente tem o caso das compensações ambientais. A gente tem um caso de sucesso de implementação de compensações ambientais no estado do Rio de Janeiro, em que, pouco mais de um ano, a gente conseguiu arrecadar 90 milhões de reais. Ao longo desses 10 anos de execução, mais de 300 milhões de reais foram arrecadados, só com uma obrigação legal que foi efetivamente dado cabo. A lei do SNUC de 2000, a gente tem 20 anos de não implementação plena. Esse é um artigo. A gente tem uma miríade de possibilidades, tanto da cobrança de água, quanto da reposição florestal. Reposição florestal, de novo, no estado do Rio de Janeiro, tem um gap da ordem de 500 milhões de reais. Né? Então, assim, existe a necessidade da gente, como sociedade, primeiro, fazer cumprir as obrigações de terceiros relacionadas à unidade de conservação, mas dar qualidade a esse gasto com uma estratégia de sustentabilidade. E o Brasil sabe fazer isso. O Brasil, como o Maretti lembrou, como o Durigan mencionou, a gente tem exemplos no Brasil que são exportados. O programa ARPA, o conceito de Project Finance for Permanence, a gente conseguiu garantir a manutenção de 62 Alemanhas até 2039, num programa que já tem 15 anos de existência. Isso, para mim, é transformador. Manuel, mas desculpa, o trabalho que a gente fez coletivamente... Você concluir, por favor. Concluindo, né? Com o programa GEFMAR, a plataforma azul, né? Ela está sendo exportada como conceito para fundos da Indonésia. A mesma coisa vale para o FMA. Moçambique, por exemplo, bebeu desse exemplo e está revolucionando o seu sistema de unidade de conservação. Então, acho que a gente tem alguns recados rápidos, assim, poxa, a gente sabe fazer, a gente tem uma noção clara de onde deveriam vir os recursos necessários à manutenção dessas áreas, desculpe, mas a gente precisa rever um pouco a nossa lógica de investimento para que a gente tenha mais efetividade nesses gastos. Obrigado, senhor. Muito obrigado, Manuel. Também desculpa a minha indelicadeza, mas muito bacana trazer esses números. A gente fez uma série de eventos com secretários estaduais, municipais, presidentes de órgãos ambientais. O secretário estadual do Amazonas comentou uma coisa interessante, que eu me lembrei agora com a sua fala, que ele disse que enquanto a floresta deitada vale mais do que a floresta em pé, a gente vai perder essa equação. Mas nem sempre é porque ela vale mais, é porque faltam essas informações. A gente fica repetindo um discurso e trazer esses números que você trouxe, eu acho que é uma coisa que a gente tem que repercutir, né? A gente tem que discutir com mais fundamento para mudar essa lógica, né? Muito bacana. Muito obrigado. Tomás, fala, por favor, da responsabilidade socioambiental, esse papel do investidor privado nas unidades de conservação. Dá esse viés, você que já foi para áreas diferentes, né, Tomás? Órgão ambiental, consultoria, empresa.
Fala um pouquinho para a gente, por favor. Na Viex eu estou em casa aqui, acho que eu estou com um sexto crachá diferente, né, Rodrigo? Ainda não consegui um crachá da Viex, mas um dia eu chego lá. Mas, bom, sobrou pouco para mim aqui, na verdade, fazer um fechamento, né, Sion, dessa primeira etapa aqui da nossa conversa. Primeiro agradecer aí a Marília, o Rodrigo e a Davi, né, pelo convite. Prazer enorme aqui estar com alguns colegas. O Manuel foi meu primeiro chefe lá no Ministério do Meio Ambiente. Vou entregar o Manuel aqui. E o Manuel, há 16 anos atrás, lá no Fundo Nacional do Meio Ambiente. E o Manuel já trabalhava com essa agenda de ESG, né, Manuel? Desde aquele tempo já estava com a agenda de ESG aí na mira. E agora explodindo aí essa agenda nesse período de pandemia. Bom, pegando desde o começo aí da fala do Marek, acho que no fim, Sião, ficou ótima a ordem aí que você escolheu para as falas, e a abertura do Marek foi excelente, no sentido de trazer todo mundo para o mesmo barco aí, né? E, de fato, a gente tem inúmeros conflitos, né, nessa agenda de implantação e manutenção de unidade de conservação, em função da gente não tá todo mundo no mesmo barco, né? A gente tem muito conflito de interesses envolvidos. E assim, dentro do que foi dito aqui, eu acho que assim, o que eu queria ressaltar, um cachorro aqui do meu lado latindo, não sei se está incomodando aí. O que eu queria ressaltar, vamos trazer alguns números da State Grid, né? A companhia está fazendo 10 anos de operação nesse ano, 10 anos de operação aqui no Brasil. E pelo que eu pude captar aí dos números gerais, trazidos tanto pelo Origuela quanto pelo Manuel, a gente já tem uma contribuição expressiva aí na área de unidade de conservação, por meio de recursos oriundos da compensação ambiental. A State Grid já apoiou 57 unidades de conservação, né? Das quais cerca de, deixa eu pegar o número exato aqui, 18 unidades de conservação federais, 32 estaduais e 7 municipais. Desses 60 milhões, num primeiro momento, 25 milhões foram desembolsados por meio de execução direta, e realmente era uma execução um pouco mais trabalhosa, né, para o empreendedor, porque muitas vezes o empreendedor não tem estrutura, não tem expertise para executar os projetos e as atividades que são de interesse da unidade de conservação, né, e que, portanto, são especificadas nos planos de trabalho, nos termos de compromisso firmados com as unidades de conservação. Então, isso acaba consumindo um tempo maior, e isso faz com que o projeto patine um pouco mais até que ele consiga ser implementado na íntegra. E já depois da viabilização da execução indireta, né, da retomada da execução indireta, a modalidade de execução indireta, os 35 milhões restantes que compõem esses 60 milhões. Então, em termos de disponibilização do recurso, esse ajuste normativo foi bastante importante, e o nosso exemplo mostra um pouco essa realidade, né? Além desses 60 milhões, o Manuel citou também reposição florestal, ele citou o número do Rio de Janeiro. A State Grid está espalhada aí pelo Brasil, né? A gente tem 15 mil quilômetros de linha espalhados pelo Brasil, e a gente tem alguns projetos de reposição florestal em unidades de conservação que somam um montante aí de 10,4 milhões de reais, dos quais 70% já empenhados, alguns ainda aguardando aprovação da seleção de áreas ou a aprovação do projeto executivo por parte dos gestores das unidades de conservação. São 10 unidades de conservação que vão receber esse esforço de reposição florestal, ou já receberam, das quais 5 federais, 4 estaduais e 1 municipal. Então, assim, a gente tem boas parcerias aí com os 3 entes da federação.
e especialmente para a reposição florestal, é uma parceria muito interessante para o setor produtivo, para a quitação, né, dessa obrigação legal da reposição florestal, principalmente para empreendimentos que são concessões, né, assim como as linhas de transmissão, que são concessões de longo prazo, 30 anos. Então, a gente consegue estabelecer também com a unidade de conservação uma parceria de longo prazo, né, na reposição florestal. A gente tem mais estabilidade, uma maior previsibilidade de que o esforço concentrado na fase de preparação e plantio, ele vai ter uma manutenção ao longo do tempo. Sion, acho que sim, dos nossos números era isso que eu gostaria de trazer. Tem uma série de outros comentários. A gente fez uma época que eu estava no IBAMA ainda, contar uma historinha rápida aqui. Eu tenho alguns minutos ainda? 2. A gente fez em 2012, a gente apresentou um estudo no congresso da IAIA, a Associação Internacional de Avaliação de Impactos Ambientais. Eu e o André Andrade, que é um analista ambiental, engenheiro civil, trabalha lá no IBAMA de Belo Horizonte. A gente fez uma comparação, pegando o Ronaldo Cavalcante aí, a gente fez uma comparação das usinas hidrelétricas antes do licenciamento ambiental, da exigência do licenciamento ambiental. E aí as usinas hidrelétricas do Marcos Duarte está por aí também, mais recentes com o licenciamento ambiental, né? E, assim, claro que tem uma série de diferenças, tem alguns procedimentos, novas tecnologias, né? Conhecimento científico permitiu. Tem também a agenda dinâmica, né? Assim, as principais preocupações, elas são dinâmicas, as preocupações sociais ou mesmo do ponto de vista do meio biótico, elas são dinâmicas. Então, tem pequenas diferenças, mas espremendo, a gente vai ter como principais diferenças APP e compensação ambiental. Assim, quanto a isso, é uma diferença gritante, né, entre os projetos antigos e os projetos novos. Então, assim, eu trago esse exemplo para dizer que a compensação ambiental é uma ferramenta que ela já existe, né? Ela já é uma ferramenta consolidada, ela já foi testada, já foi experimentada, já inclusive teve ajustes normativos em torno da compensação ambiental, uma série de discussões também, até Supremo, né, se debruçou sobre a compensação ambiental. Então, assim, a gente já tem muita massa crítica aí acumulada em cima da compensação ambiental. Então, assim, aproveitando a provocação do Maretti, que está todo mundo no mesmo barco, vamos aproveitar as ferramentas que já existem, né, canalizar esforços para as ferramentas que já existem. Está todo mundo cobrando aí maior responsabilidade ambiental, que a gente mostre como é que a gente cuida aí do meio ambiente aqui no Brasil. Está aí uma ótima oportunidade, né? A gente concentrar esforços, recolher os números, recolher os dados e apresentar. Acho que, claro que existe uma série de dificuldades aí na agenda de implementação, conforme destacado por todos que me antecederam, e a gente precisa se debruçar sobre essas dificuldades também, mas a gente precisa apostar nas ferramentas que a gente tem. É uma ferramenta consistente, sólida, consistente, e assim, acho que é canalizar realmente os esforços. Tá bom? Sion, estou à disposição. Muito bom, Tomás, sempre excelente ouvir. Rodrigo, eu ia passar 1 minuto para cada um fazer um comentário. Tem tempo ou não? Tem, eu acho que dá para a gente ouvir 1 minuto de cada um, antes de eu poder liberá-los, né? Que eu sei que eles têm horário também. E eu vi que o Tomás já provocou, depois que a gente fizesse encerramento, ia provocar o Ronaldo aí, porque ele, algum tempo atrás, quando a gente fez o nosso seminário socioambiental eólico, ele comentou com a gente da Boqueirão do Onça. Eu não sei se isso é uma unidade de conservação, Ronaldo, para você poder depois entreter a gente contando um pouco como é que foi esse caso aí. Mas graças ao apoio do setor elétrico, sim, é uma unidade de conservação. Legal, legal. Mas então, se a gente pudesse passar na mesma ordem, começando com o Maretti, 1 minuto para fazer comentários gerais aí, e antes da gente abrir para todo mundo, pode ser? Vamos começar com o Maretti? Muito obrigado. Muito interessante esse debate, e eu vou tentar ficar um pouco mais, não muito, porque eu estou cheio de tarefas ainda hoje à noite, porque
queria ver um pouco a reação dos demais participantes. Estou à disposição, eventualmente, para esclarecer alguma dúvida, alguma opinião. Eu queria fazer duas considerações depois desse debate, super interessante e instrutivo. Eu me permiti até ser provocador aí no chat, começar a colocar algumas coisas. Mas o primeiro é que a razão mais importante das áreas protegidas é o nosso bem-estar. E eu acho que a gente começa cada vez mais a ver isso nas cidades. A América Latina e o Brasil são praticamente urbanos. A quantidade de população rural, numericamente, é mínima. Do ponto de vista qualitativo, é muito importante. Os povos indígenas, outras populações tradicionais, os rincões aí, os sertões com as comunidades locais, com muita história, muita cultura ainda guardadas, são fundamentais. Mas, em termos da maioria, nós estamos nas cidades. E a gente está falando de lugar de lazer. Então, quando a gente fala em áreas protegidas, também é importante pensar na responsabilidade que o senhor apontou bem. Não é só um direito, é uma responsabilidade dos municípios de ter um sistema de áreas verdes, áreas protegidas e unidades de conservação. Algumas não faz sentido ser unidade de conservação, porque elas são com muita vegetação exótica, etc. Mas outras fazem, até como corredor de avifauna, conectividade, etc. Filtram o ar, protegem a água, trazem saúde e, sobretudo, são um instrumento fundamental na ideia das soluções baseadas na natureza para a nossa adaptação às mudanças climáticas. Se é importantíssimo o que a gente tem feito na Amazônia, e aí eu, Durigan e o Serrão trabalhamos com essa questão aí do APA e esses valores que o Serrão apresentou, para a adaptação interessa muito mais a distribuição das áreas protegidas do que a concentração de volume de carbono num lugar só, distante da maioria da população. Quando se fala que o Brasil é florestado, quando se fala que o Brasil ainda tem muito ambiente natural, quando se fala que o mais importante é conservação do mundo, etc., e isso tem a ver com o colega lá que eu aprendi a conhecer hoje, mas esqueci o nome agora, estava falando dessa diferença, o Fábio. Tudo isso está concentrado na Amazônia. Qual é o nível de vegetação que nós temos no estado de São Paulo? Minas Gerais, Paraná, que era florestado até metade do século passado, Rio Grande do Sul, quer dizer, tirando o Serra do Mar, o que sobra no interior do estado de São Paulo? Dizer que esse é um país que conserva as suas florestas. Agora, para a adaptação às mudanças climáticas, não nos interessa que elas estejam só na Amazônia. Elas precisam estar aqui do lado dos nossos rios, do lado da nossa cidade. Para a equidade do acesso da sociedade, não interessa que elas estejam na Amazônia. Eu preciso que o pobre da região metropolitana de São Paulo tenha um acesso próximo. A outra questão que eu queria falar tem a ver com é suficiente ou precisamos de mais? Na provocação que o senhor fez, que eu comprei um pouco, coloquei aí. Olha, não é suficiente. Se a gente pega os relatórios internacionais, como o do IPCC, de mudanças climáticas, do IPBS, mostrando o nível de ameaça, do Instituto lá de Estocolmo, com os limites da Terra, etc., 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 a questão das pescas e o papel das áreas protegidas em manter os estoques, a proteção da economia, como o Serrão falou, etc., etc., não temos o suficiente, sobretudo mal distribuído. E nós temos em frente a nós agora uma espécie de acordo de Paris da biodiversidade que estava programado para 2020, foi adiado para 2021, e todos os artigos científicos estão dizendo pelo menos 30%. Não é para ser aquela coisa intocável, vou fechar, não é para ser aquela coisa intocável, nós precisamos de núcleos de preservação, nós precisamos de muitas áreas onde a biodiversidade seja uma prioridade junto com o uso de comunidades, o manejo florestal, ou até a parte de populações tradicionais. Então, precisamos de mais, mas precisamos do melhor. O senhor tem toda a razão quando diz não podemos ficar gerando conflito e não podemos criar sem condições de gerir.
mas a responsabilidade não é do ICMBio, da Fundação Florestal, do IEF Minas Gerais, a responsabilidade é dos órgãos de economia, de planejamento de orçamento e dos parlamentos que votam esse orçamento. E é por isso que a gente precisa envolver cada vez mais e melhor a sociedade, para que ela, como massa, esteja consciente para pressionar os tomadores de decisão. Estou à disposição. Muito obrigado. Obrigado, meu caro. E agora me cabe fazer na ordem o meu comentário, também vou tentar ser breve, e aproveitando a provocação cheia de conteúdo do Marete. E eu acho que a gente não discorda. Pelo contrário, eu acho que o meu ponto e tudo depende sempre da perspectiva em que você lida, né? Então, o meu ponto eu tenho uma propriedade, eu tenho uma empresa, eu tenho um imóvel, que, seja qual for o ente da federação, cria uma unidade de conservação e proteção integral. Tá ótimo, né? Mas o que faz com a minha propriedade? E é claro que a gente tem uma análise do público, mas a gente tem que ter uma análise do privado. E a gente analisa o privado na medida em que ele chega no nosso calcanhar, né? O nosso interesse acaba a ser maior quando ele chega no nosso calcanhar. Então, a gente tem que discutir. Bom, e esse privado? Não dá para criar sem indenizá-lo, tirá-lo de lá. O meu ponto é esse. Não é uma crítica à criação, mas a forma como elas são criadas muitas vezes. Eu entendo que é questão orçamentária, sem dúvida, acho que essa é a questão. E como vocês disseram, de forma muito apropriada, né? De interesse, falta de aplicação política e um monte de questões que eu concordo plenamente. A questão que eu acho que a gente tem que discutir é assim, como fazer isso de forma efetiva. Criar as unidades, indenizar quem tem que indenizar, tirar quem tem que tirar e dar efetiva proteção a esses espaços pela sua enorme importância, né? Mas era isso que eu tinha para falar. Rapidamente nos meus comentários finais. Eu pedi para o Rodrigo não brigar comigo, para a gente se manter até no máximo 2 minutos, por gentileza. Carlos Durigan, comentários finais, por gentileza. Está no mudo, Carlos. Mudo. Desculpa. Muito bom estar aqui com vocês, mesmo que por um tempo curto, né? Mas eu queria dizer rapidamente essa questão dos espaços protegidos. Eu falei no início, né? Eu sou de uma cidade do interior de São Paulo, Jaboticabal, que quando era criança ela foi uma região completamente destruída em termos de natureza, né? Eu cresci ouvindo meu pai contando história de caçada e pescaria. A gente andou ainda em algumas áreas por lá, mas a gente andou ao mesmo tempo que havia um processo de apropriação, de aquisição de pequenas propriedades por grandes usinas de álcool e açúcar e transformando essas áreas numa grande extensão, né, de plantio de cana, que até hoje lá é o que impera, né? E, então, meu sonho desde aquela época era vir para cá, para a Amazônia, para fugir daquele cenário horrível, degradante, e ao mesmo tempo ir para uma região onde eu pudesse fazer alguma diferença na minha ideia de que eu podia me engajar na conservação e em ações voltadas para a natureza. E do uso da natureza também, né? Quando a gente fala em conservação, a gente fala de uso também. Eu vi assim, por exemplo, eu conheci muitos velhinhos que tinham sítios na minha região e que eles tinham por bem conservar áreas dentro dos seus sítios. E era comum a gente ver uma infinidade de espécies de aves e até de mamíferos nessas áreas, né? E quando a usina chegou, detonou com tudo, né? E o que nós tivemos, por exemplo, durante os anos 70, que foi um tempo muito odioso para quem era da região, que era as usinas de álcool, com a prerrogativa de produzir álcool para mover o país, com o Proálcool, né?
decidindo produzir açúcar para vender açúcar, porque no final dos anos 70 o açúcar estava com preço internacional melhor, né? E assim foi. Tivemos aí durante muitos anos algumas usinas produzindo açúcar para vender açúcar para fora, que era melhor do que produzir álcool para vender o álcool para o Brasil, né? Então, assim, eu vejo hoje em dia a gente com um dilema muito parecido, por exemplo, aqui na Amazônia, né? Essa ideia de que, não, precisamos estabelecer a produção na região, porque a região é improdutiva, na visão de quem é de fora, né? Sempre as decisões para a Amazônia são tomadas de fora para dentro e sem participação local. E a Amazônia ainda é vista como um espaço vazio, sem gente e sem produção, né? E esse é o grande erro, mais uma vez. Então, assim, nós vemos agora um cenário de oportunidades estabelecido por áreas protegidas, sejam elas TIs, territórios quilombolas e os CES, que poderiam estar sendo a base para um desenvolvimento diferenciado, onde nós temos, por exemplo, a produção de açaí, que pode ser 15 vezes mais rentável do que a produção de boi na Amazônia, cedendo espaço, né? Por conta que tem gente de fora achando que a Amazônia tem que ser ocupada e tem que ser produtiva, né? Do ponto de vista exógeno, né? Então, é isso que eu queria colocar. Eu acho que assim, a gente precisa ter essa reflexão para fazer frente até aos processos de tomada de decisão que estão aí e que são equivocados, né, em relação à conservação no Brasil. Obrigado. Muito bem, muito obrigado, meu caro. Fábio, rapidinho, por gentileza, tem uns 2 minutinhos aí, por favor. Vamos lá. Então, eu fico pensando, eu tenho 3 filhos, e eu fico pensando muito na herança que a gente vai deixar. E eu fico pensando, por exemplo, que o mundo que meu pai me deixou, no dia que eu nasci, o mundo que meu pai me deu, ele era muito mais rico, socialmente, sócio-bio disso, sabe? Ele era muito mais rico. E o mundo que eu vou deixar para os meus filhos me incomoda, assustador. E aí, aproveitando que você tinha até falado né, a questão da criação de unidades de conservação. Eu estou envolvido numa série de questões, não só no licenciamento ambiental, mas também em avaliação de status de espécies. E hoje em dia a gente tem um grupo, por exemplo, de peixes, que ele corresponde, junto com os tubarões, a metade das espécies aquáticas em extinção no Brasil, com prováveis extinções, né? Existem animais que desapareceram para sempre, né? A gente está terminando as avaliações por conta do Covid, só ano que vem isso vai terminar. Então eu fico pensando, toda vez que eu vejo que eu tenho a notícia de destruição de locais, e são espécies endêmicas que existem em pequenos locais, eu fico lembrando muito de um livro que saiu ano passado, do Ailton Krenak, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Ele devia ser obrigatório para todo mundo. Deveria ser obrigatório para todos nós que trabalhamos com o meio ambiente ler, escutar outros atores. Mas não é escutar e depois colocar aquele livro para ficar bonito na estante, não. Escutar, discutir e vivenciar. Eu tive uma oportunidade maravilhosa quando eu fui para a Amazônia e aí eu cheguei lá, tive a oportunidade de trabalhar com Durigan em 2005 e depois eu comecei a trilhar o meu caminho, né, trabalhando com povos indígenas, principalmente. E hoje eu vejo como nós somos medíocres, né? Nós como sociedade, né, brasileira, ocidental, e não escutar os outros povos. E não entender a forma de ver o mundo. E uma coisa que o Ailton fala, quando eu olho aquela montanha, eu vejo aquela serra, ela faz parte da minha ancestralidade, né? Ela faz parte da minha memória, ela faz parte das minhas histórias. Enquanto que para vocês, aquilo apenas tem um valor. É um valor. E você vai chegar lá e vai falar que o valor é tal, e a partir disso vai minerar. Eu não estou dizendo que eu sou contra o desenvolvimento, contra a energia, contra a mineração,
mas a maneira como a gente faz, sabe? A maneira como tem sido feito e agenciado, a maneira tão estúpida de não entender outras formas de ver e de viver, né? É como quando eu tive a oportunidade de estar na beira de um barranco, junto com um Baniwa, e ele olhar para mim e eu falasse para ele: tem duas pessoas que estão vindo ali numa canoa. Você falou para mim que não existiam mais indígenas para cima, né, do rio. E o que são aquelas pessoas? E ele olhou para mim e ele falou: elas não são pessoas, elas são onças. E a partir daquele momento eu entendi que ele me via como humano, o humano que ele se sentia. E aqueles Yanomami que desciam, eles eram uma outra forma de ver, de sentir, de vivenciar o mundo. Ainda que não fosse encarado por aquele Baniwa como igual, mas era uma outra forma. E tenta entender, não é igual da nossa concepção humana, não, mas é uma concepção natural. Então, isso a gente perde. E a gente perde histórias, a gente perde espécies, e é o que está acontecendo todos os dias. Por isso que eu acho que a gente demarcou muito pouco, né? A gente ainda não fez justiça, a gente não demarcou as terras indígenas que devem ser demarcadas, a gente não fez justiça para os nossos filhos, porque para a gente acabou. Fábio, a gente já... é meio que aquela coisa do Rei Leão. Vou finalizar. O mundo, a gente está construindo o mundo para os nossos filhos. Não é para... O nosso tempo já passou. Então, que mundo que a gente vai deixar quando a gente olha e vê todos os dias, né, que as coisas estão se acabando, extinções estão acontecendo embaixo dos nossos olhos, e não é na África nem na Ásia, é em Minas Gerais, quando você pega em Unai, é no Rio de Janeiro, capital, estão acontecendo extinções, como, por exemplo, eles querem construir um autódromo em cima de uma floresta onde é o único lugar que existe uma espécie de peixe anual. Então, assim, que mundo que a gente vai deixar para os nossos filhos? Valeu, meu caro. Deixar para o Keith Richards, né? O Rodrigo vai brigar comigo aí do tempo. Eu falei 1 minuto para cada um, vocês estão me quebrando. Manuel, por gentileza. Manuel Serrão. Agora é minha vez, né? Vou me vingar. Não, então, primeiro uma constatação, né? O tempo só passou para mim. Eu trabalhei com o Tomás aí um tempão atrás, e eu acho que ele está tomando álcool 70 na pandemia, em vez de passar na mão, que o cara tá a mesma coisa, né? Não mudou nada. E aí, na linha dos livros, eu gosto muito de um livro do Gianetti, que ele fala, que se chama O Valor do Amanhã, que é um pouco disso que a gente está discutindo, né? Como é que a gente faz as nossas escolhas? E um recado que eu acho que eu queria deixar é a falta de uma visão. Se você não tem uma visão de desenvolvimento, se você não inclui na sua visão de desenvolvimento os recursos naturais, as unidades de conservação, provavelmente você vai fazer uma escolha errada, ou menos custo efetiva do que você poderia fazer se você conseguir trazer a percepção da importância dessas áreas e o diferencial do país. O que diferencia o Brasil do resto do mundo é a biodiversidade, são os recursos florestais, é a disponibilidade de água. E o último comentário, anos atrás eu fiz um curso em Berkeley e uma pesquisa na sequência com os venture capitalistas ali da Bay Area. E os caras, a minha pergunta para eles era uma só, e muito simples, era, poxa, por que vocês conseguiram alavancar uma economia com venture capital que hoje mudou a dinâmica econômica do mundo? E os camaradas disseram que foi simples. Tinha aqui também 20 anos de investimento de UCLA, Stanford, Berkeley. Então, você tinha ali um ambiente preparado para receber esse investimento. A gente investe na Amazônia desde a década de 90 e a gente não conseguiu criar um modelo de negócio inclusivo da floresta em pé que valorize os nossos ativos. Então, talvez o desafio que eu queria colocar para vocês, a gente tem 20 mil hectares no estado do Rio de regeneração natural, de floresta. Mas isso não vai trazer resultado nenhum, porque foi
uma questão econômica que degradou essas áreas. E se a gente não colocar uma outra equação que sustente essa restauração, ela vai ser destruída pelo próximo ciclo econômico predatório, né? Então, era um pouco disso que eu queria dividir com vocês, que eu vejo um caminho, desde que a gente tenha uma visão, desde que a gente tenha a clareza de como tornar aquilo positivo para a sociedade como um todo. E fácil de entender. Muito bom, muito obrigado. Você falou de novo da Califórnia, eu não vou resistir a comentar, porque eu fiz meu mestrado na Universidade da Califórnia, e o Yosemite Park visitava o tempo inteiro, e acho que a gente tem um potencial enorme. É um parque excelente, a gente tem parques e outras unidades de uma beleza absurda e um potencial enorme para a gente aproveitar isso melhor, né? Aliás, esse é um dos temas da questão das concessões de unidade de conservação. Tomás, por gentileza. Eu vou te ajudar aí, Sion, para você bem breve. Não, acho que, por fim, o Manuel citou aqui o 0,2% do orçamento, né, com gestão ambiental. E aí, dentro dessa pública, aí entraria também alguns gastos com unidade de conservação. A gente podia mirar pelo menos o 0,5%, né, Manuel? Porque aí fica pelo menos de 1 para 1 aqui para o setor produtivo. Mas eu acho que o interessante é a gente fazer uma discussão, talvez aí no nosso bate-papo, na continuidade do nosso bate-papo, sobre um pouco de como é que a gente consegue se organizar, né? Porque tem essa carência de recursos do poder público e a maioria das unidades de conservação, pelo menos a parte da gestão, é responsabilidade do poder público. Então, como é que a gente consegue se organizar, e o Manuel tem alguns exemplos aí, para que a gente consiga não ficar sentado, reclamando, né? Só medindo o tamanho da responsabilidade do poder público e possa também... Claro que a gente depende, né, dessa contrapartida do poder público, mas se a gente consiga também organizar e entregar resultados efetivos da nossa parte. Então, acho que deixaria essa provocação aí para continuar. Show de bola. Vou passar para o Rodrigo. Primeiro, obrigado e desculpa encher com questão do tempo. E vocês são os caras. Eu acho que o debate foi muito bacana. Rodrigo, a bola é sua. Obrigado a todos. E agradecer primeiro o Sion por ter aceitado o nosso convite para moderar e para ajudar a compor, e pela maneira com que organizou os temas e a ordem e controlou para a gente o tema. Obrigado, Sion. Agradecer muito ao Cláudio Maretti, eu sei que é bastante disputado, quando a gente colocou o nome do Cláudio no grupo aqui do LASE, tem mais de 200 participantes, parecia uma estrela do rock. Pô, se o Cláudio vai, eu não vou, o Maretti vai, eu não vou deixar de participar. Tem um fã-clube seu aqui nos nossos grupos. Espero que você possa vir conhecê-los pessoalmente na hora que acabar essa pandemia. Tomás, sempre prazer estar com você também. Brigão, prazer conhecê-lo, não conhecia, espero encontrá-lo você assim que a epidemia acabar no Congresso Ambiental. Manuel Serrão, igualmente. Fábio, finalmente a gente conseguiu estar junto, não fica na sua, está sempre na audiência. Hoje brindou todo mundo com um pouco das suas ideias, que acho que dá para a gente ficar dias aqui falando com você e ouvindo um pouquinho mais do que você conhece. Para quem nunca teve a oportunidade de tomar uma cerveja, estar com o Fábio, eu recomendo enfaticamente, uma experiência bem interessante. Então, queria pedir uma salva de palmas virtual aos nossos oradores. Eles, como eu disse, eles têm seus afazeres, estenderam bastante o tempo deles aqui. Quem quiser ficar com a gente, seja muito bem-vindo. A gente continua aqui, eu já estou com a minha cervejinha aqui. Eu vou parar de gravar agora. E se alguém quiser depois ter alguma objeção à parte que foi gravada, fala com a gente que a gente tira ou edita.